Oi, pessoal. Vamos iniciar então o PET 5, nono ano, né? Meu nome é Viviane. Me apresentar outra vez, né? E só para não esquecer o nome da professora, né? Então vamos lá. Começando aí com uma notícia: 84% dos brasileiros buscam ter uma rotina de autocuidado, mas apenas um terço consegue, revela a pesquisa. Então você vai ler essa notícia, né, com bastante atenção para você responder, né, qual a finalidade desse texto, a finalidade, né, o objetivo, por que ele foi escrito. Segundo texto, quais são os sinônimos de autocuidado? Sinônimos são palavras que têm sentidos semelhantes ali, né? Que se você colocar essa palavra, ela não vai interferir no contexto. Então, quais são as palavras que são sinônimos? Têm o mesmo significado de autocuidado. 3. Escolha 5 palavras-chave do texto. Palavra-chave, então, são as palavras, aí está explicando, que é em torno dessas palavras-chave que a gente escreve o texto, que a gente constitui, né, constrói o texto. Tá? Então, você vai lá no primeiro parágrafo, se você olhar no título e na linha fina, você vai encontrar as palavras-chave. São 5, né? Aí, na 4, também, 3 ideias fundamentais para o desenvolvimento do texto. Através da palavra-chave que você identificar, as palavras-chave, né, que você identificar, você vai ver quais são as ideias. Lá, se você olhar também no título e no subtítulo, você vai conseguir tirar essas 3 ideias fundamentais. Tá? Qual o assunto tratado no texto? Está bem claro. E número 6, que circunstâncias levaram à realização da pesquisa noticiada? Né? Por que será que eles fizeram essa pesquisa, falaram sobre esse assunto? Tá bom? Então, nós vamos agora para a atividade 2, que são as figuras de linguagem. As figuras de linguagem, elas são os termos que a gente usa, né, para enfatizar a nossa fala. Né? Muitas vezes a gente enfatiza com uma linguagem figurada. Né? As figuras de linguagem, elas assumem esse papel de linguagem figurada. Né? A linguagem conotativa e não a denotativa é real. Né? Então vamos lá. Figuras de linguagem são recursos estilísticos usados para criar efeitos de sentido nos textos, ou seja, na nossa fala, porque a gente usa muitas figuras de linguagem no dia a dia. Conversando com amigos, conversando com pessoas em geral, a gente usa. Aí você vai falar, nossa, eu nunca falei uma figura de linguagem. A hora que eu começar a dar exemplos, você vai ver como a gente fala assim, usa muito figuras de linguagem no nosso dia a dia. Metáfora a gente usa demais, né? Que você representa uma comparação, né? Com palavras com significados diferentes. É muito parecido, comparação e metáfora. A diferença da metáfora, vamos pegar esse exemplo aí. A vida é uma nuvem que voa. Na verdade, a vida não é uma nuvem, por isso é uma metáfora. Se eu falar, nossa, minha mãe é um leão, quer dizer, minha mãe não é um leão, uma leoa. Mas quer dizer que ela é brava, né? A gente faz essa associação. Seria uma metáfora? Seria, né? Agora, se eu pegar a comparação, que é muito parecida, é só colocar como. A vida é como uma nuvem que voa. Aí já seria comparação. Por que é comparação? Por causa do como, né? Metonímia é a transposição de significados considerando a parte pelo todo. Costumava ler Shakespeare. Ao invés de eu falar, né, a obra, eu falei o autor. Então, a metonímia. Vamos ver um exemplo disso no nosso dia a dia. Eu falo assim, eu vou tomar um Nescau, né? Um leite com Nescau. Eu peguei a marca, porque na verdade eu falo assim, eu vou tomar leite com achocolatado em pó. Aí sim, né? Deu para perceber a metonímia? Você faz uma transposição, né? Se eu falar assim, eu vou fazer uma receita, eu vou pôr maisena. Opa, maisena é a marca, eu vou pegar amido de milho. Certo? Tá vendo um exemplo que a gente usa no dia a dia? A hipérbole, então, pessoal, a gente usa demais. A hipérbole é um exagero. Igual eu, no momento, estou morrendo de fome. Morrendo de fome é uma hipérbole, é um exagero, porque eu não estou morrendo. Mas quer dizer que eu estou com muita fome. Né? Então, quase morri de estudar. Eu já falei 1 milhão de vezes. Né? Então, hipérbole é o exagero. Eufemismo
suavizar uma expressão. De repente, alguém entrou na minha casa e subtraiu meus pertences, né? Ao invés de falar roubou, eu suavizei a expressão, usando o eufemismo, né? Passou 5 dedos, né? O pessoal fala aí numa linguagem mais comum. Se você falar assim, fulano entregou sua alma a Deus. Ao invés de você falar que fulano morreu. Fulano abotoou o paletó, também. Fulano partiu dessa para melhor. Tá vendo como são termos que significam a mesma coisa, porém usando uma figura de linguagem. E me diga, quem nunca usou esses termos, né? Talvez você que é mais novo não, mas você deve usar outros, né, no dia a dia. O que é personificação ou prosopopeia? Você vai atribuir vida, como se fosse sentimento humano, a algo inanimado, irracional. Vamos pegar o exemplo? O jardim olhava as crianças sem dizer nada. O jardim não olha, ele não é ser humano, né? Ele não tem vida ali, como se fosse um ser humano ou um animal. Entendeu? Então, é a prosopopeia ou personificação. Né? Antítese são termos com sentidos opostos dentro da mesma frase. Então, ali você observa qual, na frase que está ali, quais são os termos. Guerra é paz, você identifica. Aí é a antítese. Vida, morte. Entendeu? É usado muito na literatura, né? Nos poemas. Os poemas usam figuras de linguagem direto, né? Para dar mais ênfase, mais... Pleonasmo também é uma repetição desnecessária de um termo. Você vai entrar para dentro? Se você entra, só pode ser para dentro, né? Muita gente fala pleonasmo vicioso, é um vício tão grande, né? Você vai sair para fora, descer para baixo, subir para cima. Se você sobe, só pode ser para cima. Mas tem muitas outras coisas. Viver a vida. Se você vive, só pode ser a vida, né? Tinha até uma novela com título assim, que usava um pleonasmo. O nome da novela. Mas assim, você observou como as figuras de linguagem são termos que a gente usa e nem sabe que tem um nome, que é um estudo da língua portuguesa? Tá? Você pode aprofundar que tem muitas outras. Aí está citando só algumas. Agora você vai observar aí o exercício. Indique qual a figura de linguagem que foi utilizada no texto 1. Limão desabafa. Sobe só um pouquinho, por favor. Já passei muito aperto na minha vida. Limão desabafando? Né? Agora você vai ver qual a figura de linguagem que foi usada nesse texto 1. Texto 2. Banho e tosa. Aqui o seu cão sai um gato. Cuidado para não confundir qual figura de linguagem foi empregada aí. Tá? Aí você vai colocar. No texto 3, você tem 5 novidades para deixar você de boca aberta. Fechada, aberta. Fechada, aberta. Fechada, aberta. Então, qual figura de linguagem está bem óbvia aí, né? Número 2, só por favor, Caio. Obrigada. Qual a importância das figuras de linguagem nos textos acima? Né? Já foi citado lá no conceito. E 3, tente reparar nos textos que você lê no cotidiano, né? Para a escola ou para outras finalidades. Se aparecem figuras de linguagem, quais efeitos eles causam? Eles geram. Dê pelo menos 2 exemplos. Fácil, né? Tchau, tchau. Até a próxima semana.